graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Aqui estamos mais uma vez para dar sequência nos nossos estudos. Nós estamos no estudo anterior sobre o divórcio dentro da lei de Moisés e hoje nós vamos estudar sobre o divórcio dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus. E nós vamos usar dois textos aqui no Evangelho de Mateus para nós falarmos um pouquinho sobre o assunto. Nós já oramos, já pedimos a direção de Deus para esse estudo e aqui estamos para assim estudar, expor a vocês esse estudo, estar ministrando essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. E depois vamos ler capítulo 5 também. Aqui no capítulo 19, versículo 3 diz: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Isto foram os fariseus perguntando a Jesus. Então Jesus lhes respondeu: Não tendes lidos que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu-lhes e disse: Por causa da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porém vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, comete adultério. O capítulo 5, versículo 31 e o 32 diz assim: Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto ao caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então nós prestamos atenção que Jesus não estava assim dando uma doutrina, um mandamento especificamente sobre o casamento, mas ele estava aqui respondendo algumas questões que sempre os fariseus estavam experimentando a ele, querendo pegar ele em algum ponto para poder condená-lo. E como nós já falamos no estudo passado, no estudo anterior, que na época de Moisés, os homens davam a carta, a princípio não dava carta, repudiava a mulher e deixava ela sem rumo, sem nenhuma condição de sobrevivência. Então Moisés mandou dar a carta de divórcio para que elas pudessem estar livres para casar com outro, porque se ela casasse com outro, ela estaria cometendo adultério. E uma vez cometendo adultério, ela seria apedrejada. Então, existia na época de Jesus, pelo menos duas escolas famosas dos rabinos, judaicos, e que tinha ideias diferentes. Um grupo achava que deveria, no caso, repudiar a mulher apenas em caso de adultério, de infidelidade. Já o outro grupo não, achava que o homem poderia dar uma carta de divórcio, repudiar a mulher por qualquer motivo. Então os fariseus querendo experimentar Jesus e perguntar: é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus ele esclareceu que não. Por que dar uma carta de divórcio por qualquer motivo, repudiar a mulher? Digamos, só porque ela atrasou em fazer o almoço? Só porque ela não fez bem feito o alimento? Só porque ela deixou o bolo ou o pão queimar?
Isso era o motivo. O homem já dava uma carta, já expulsava ela de casa e depois da lei de Moisés, para dar a carta de divórcio, então dava uma carta de divórcio a ela. Então Jesus está dizendo, mas por que fazer isto? Jesus então não concorda com essa questão de dar uma carta de divórcio, repudiar a mulher só por qualquer motivo. Ele, pelo que nós podemos perceber, então ele está dizendo que isso é injusto. É uma injustiça muito grande para com a mulher, porque esses erros qualquer pessoa pode cometer. E o que ele está dizendo aqui? Se ela cometer qualquer erro, leve em consideração, perdoa, chama, conversa, ajude ela a entender, ou ajuda, talvez ela está precisando de alguma ajuda. Agora, só dê carta de divórcio e repudie ela em caso de adultério, coisa que não acontecia antes. Porque antes a mulher que adulterava, ela era apedrejada. Então o que Jesus está ensinando aqui? É que a mulher, mesmo ela adulterando, ela tem o direito de continuar a viver. É um ser humano. Ela tem o direito de sobreviver, de continuar vivendo. E os homens, por exemplo, naquela época, se ela cometesse um adultério, ela seria morta. Ela não receberia carta de divórcio. E aqui Jesus diz, não, se ela cometeu adultério, então dê a ela a carta de divórcio, ao invés de apedrejá-la. Agora vocês dão carta de divórcio por qualquer motivo? Por qualquer coisinha vocês estão dando a carta de divórcio? Não, dê a carta de divórcio só se ela adulterar. Ao invés de apedrejá-la, ao invés de condená-la à morte, então dê a ela a carta de divórcio para que ela continue a viver, para que ela continue tendo a vida dela. É um ser humano. Tanto é que nós podemos perceber que lá em João, no capítulo 8, ele tem o relato de uma mulher que foi apanhada em adultério. Ela não era uma adúltera, ali o texto não está dizendo que ela era uma adúltera. Ela foi apanhada em adultério. Ela foi um momento de deslize e aqueles religiosos logo levaram ela até Jesus. Só na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Também era um momento de experimentar Jesus. Como é que ele ia se sair dessa? Porque a lei dos romanos não permitia, naquela época que governava Jerusalém, governava Judá, não permitia a morte por apedrejamento, ou nesses casos. E a lei de Moisés mandava apedrejar. Então o que foi que Jesus disse? Vocês também não cometem erros? Porque muitas vezes nós queremos classificar erros. Por exemplo, hoje mesmo, na atualidade, se uma pessoa cometer um adultério dentro da igreja, ou assim, no caso, a pessoa faz parte de uma igreja, uma comunidade, cometer um adultério, ela é praticamente expulsa da igreja, da membresia, deixa de ser membro da igreja, não pode participar da ceia. Mas aquele que é maldizente, aquele que maltrata as pessoas, aquele que é injusto, continua lá. Diante de Deus, tanto faz o adultério, quanto o mentiroso, quanto o maldizente, quanto a injustiça, principalmente, está na mesma. Só as consequências que são diferentes. Agora, por quê? Será que você também não comete erro? Por que apedrejar a mulher porque ela cometeu o adultério? Você também não comete um adultério? Você também não falha? Então parem com isso. Jesus está dizendo aqui, esse é o ensinamento dele. O objetivo desse texto aqui é este, para os fariseus ali. Deixe de ser injustos. Só dê carta de divórcio à mulher e repudie ela se ela cometer adultério. Não façam como vocês fazem, que se apedrejam ou apedrejam a mulher se ela se adulterar. Mas vocês dão carta de divórcio por qualquer motivo. Então Jesus está
aqui defendendo o direito das mulheres, o direito delas continuarem vivendo, mesmo cometendo o adultério. Então este é o ensinamento do Senhor Jesus a respeito do divórcio. O objetivo do divórcio aqui é para que a mulher tenha o direito de continuar vivendo, mesmo tendo cometido o adultério. Não é por qualquer razão, por qualquer motivo que se deve dar uma carta de divórcio. Apenas e somente em caso de adultério ou de relações sexuais ilícitas, que ela não deve ser apedrejada, não deveria ser apedrejada, e sim receber a carta de divórcio para continuar a vida dela. Então, mais esse estudo da palavra de Deus, esse esclarecimento do que Jesus está ensinando aqui. Não apedreja a mulher que adulterou. Sim, dê a carta de divórcio. E mesmo assim, se for possível perdoar, ainda perdoe, ao invés de dar o divórcio. Então, que Deus abençoe e continue nos dando graça, sabedoria. E no próximo estudo nós estaremos falando um pouquinho sobre o divórcio nos dias de hoje. Também temos um outros textos do divórcio do livro de Jeremias e de Malaquias também. Então, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.